Olá a todos, meu nome é Rafael, esse é o nosso trabalho de conclusão de curso. O título da nossa monografia é Literatura de Cordel e seu uso na escola no combate ao preconceito linguístico. Nós somos o grupo 4 da disciplina TCC 440, sala 2. O nosso grupo foi formado pelos seguintes integrantes: Gilvan Bezerra da Silva, José Josinaldo da Silva, Luiz Fernando de Andrade Rodrigues, Marcel Henrique Coelho, Márcia Marins Pedro, Renato de Moraes e eu, Rafael Augusto Colela. O grupo é formado por estudantes dos polos de Amparo, Botucatu, Jacareí, São Paulo e São Vicente. O tema da nossa monografia foi o preconceito linguístico e a literatura de cordel. A tese que pretendemos defender é: o cordel se configura como uma ferramenta no combate ao preconceito linguístico? O objetivo geral da nossa pesquisa é realizar uma revisão sistemática de literatura que discuta a literatura de cordel e sua relação com o preconceito linguístico no contexto escolar. Os objetivos específicos são procurar as principais obras que tratam a respeito do preconceito linguístico e que têm alguma relação com o uso da literatura de cordel no contexto escolar. O outro objetivo específico é identificar como o preconceito linguístico é evidenciado nas pesquisas. O outro objetivo específico é debater a relação cultural entre a literatura de cordel e a variação linguística. Olá, sou Márcia Marins Pedro. Nosso grupo de TCC tem como tema preconceito linguístico e literatura de cordel. Ao analisar o termo linguística, entendemos que pode ser definido como a ciência que estuda os fatos da linguagem para que possamos compreender o porquê dela ser caracterizada como ciência. Tomemos como exemplo o caso da gramática normativa, uma vez que ela não descreve a língua como realmente se evidencia, mas sim como deve ser materializada pelos falantes, constituída por um conjunto de sinais, as palavras, e por um conjunto de regras, de modo a realizar a combinação desses. A linguística é o estudo científico da linguagem humana. Esta análise nos possibilita entender o tema central, que é o preconceito linguístico nas suas variações linguísticas. Deriva-se de uma construção do padrão imposto por uma elite econômica e intelectual que considera um erro e, consequentemente, reprovável tudo que se diferencie desse modelo. Está intimamente ligado a outros preconceitos também presentes na sociedade. Bagno, 2007. Nesse cenário, adquire relevância a literatura de cordel, que no Brasil tem início no século XIII, em pleno período colonial, sendo uma tradição trazida pelos colonizadores portugueses. No Brasil, tornou-se popular no Nordeste à medida que se manifesta como expressão popular da poesia tradicional brasileira, na qual não é só comum, mas também é valorizado o emprego de dialetos regionais e de variações linguísticas. A literatura de cordel costuma abordar questões sociais, políticas e culturais, proporcionando espaço para discutir e refletir sobre temas importantes para a sociedade e para desempenhar um papel significativo na luta contra o preconceito linguístico, promovendo a valorização das diversas formas de expressão linguística e cultural do país. Sou Luiz Fernando de Andrade Rodrigues, sou do Polo de Jacareí e vou falar para você a respeito das metodologias que foram utilizadas no trabalho de conclusão de curso de nosso grupo. De início, podemos comentar que o diálogo estruturado permitiu ao grupo de forma unânime a escolha da literatura de cordel e do preconceito linguístico como os temas principais de nossos projetos. Outra técnica muito presente foi a pesquisa bibliográfica, que através dos estudos, fichamentos e análises permitiu o aprofundamento. E dessa forma, podemos confirmar o que diz Gil em 2002, que a pesquisa bibliográfica traz como principal vantagem o fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Outra técnica que foi necessária para o nosso grupo foi a revisão sistemática de literatura, pois haveria no futuro a necessidade de fazermos análises de outros textos acadêmicos que contessem os temas preconceito linguístico e literatura de cordel. Essa técnica foi escolhida pois acreditamos o que diz Demerval e outros autores em 2020, que a revisão sistemática de literatura procura minimizar os erros sistemáticos e aleatórios,
buscando definir claramente o procedimento a ser adotado na condução do levantamento do estado da arte de um tópico de pesquisa. Dessa maneira, através das etapas de elaboração da questão geral, providências das palavras-chave, extração de um banco de dados, o tratamento desses dados e a transformação dos dados numa seleção de artigos, podemos partir para as etapas seguintes, que é as análises dos textos. E para isso, utilizamos a técnica da leitura analítica, pois, como confirma Gil em 2002, ela tem finalidade ordenar e sumarizar as informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa. Concluído esta fase, podemos terminar com o que diz Demerval e outros autores em 2020, que, após as coletas e os estudos realizados, materializam-se na etapa final, que é a redação do artigo ou do relatório. Não faltam exemplos de preconceitos linguísticos praticados em ambientes onde pessoas de origem distintas convivem. Em 2021, na cidade de Sorocaba, uma cuidadora de idosos foi humilhada por uma atendente de asilo pela maneira que se expressou durante a busca por uma vaga de emprego. No mesmo ano, a apresentadora Ana Maria Braga, na tentativa de homenagear a cultura asiática, reproduziu em seu programa televisivo preconceitos linguísticos que reforçavam um estereótipo xenofóbico sobre a maneira com que, supostamente, os descendentes japoneses falariam português. Esses e diversos outros acontecidos cotidianos tornam extremamente relevantes os esforços para mitigar a discriminação contra sotaques regionais, desvios semânticos, neologismos, estrangeirismos, entre outros considerados desacordos à norma culta, mas que refletem em sua essência a própria definição da palavra comunicação, segundo Michaelis, como um ato que envolve a transmissão e a recepção de mensagens entre transmissor e receptor, através da linguagem oral, escrita ou gestual, por meio de sistemas convencionados de signos e símbolos. O preconceito linguístico é o ato de fazer um juízo de valor negativo à pessoa que faz uso de uma variedade linguística que não é padrão ou culta. Diante disso, propõe-se discutir a existência do preconceito linguístico em ambiente escolar, versando sobre as variações linguísticas verificadas na língua portuguesa e demonstrar a eficiência comunicativa de tais variações, bem como o belo poético construído na literatura de cordel como ferramenta de combate à problemática. Meu nome é Gilvan Bezerra da Silva, esse é o nosso trabalho de conclusão de curso. O nosso título da nossa monografia é Literatura de Cordel e seu uso no combate do preconceito linguístico. A minha parte é referencial teórico. Para esse estudo, compreende-se que a adequação linguística como habilidade de um indivíduo organizar cognitivamente numa situação comunicativa o repertório linguístico, escolhendo a validade e estilo de linguagem, levando-se em conta a identificação dos interlocutores, as escolhas da textualidade, a identificação das normas a fim de regular com competência a transmissão de uma mensagem para um público definido. O conceito de preconceito linguístico é levado em consideração em nosso trabalho é o juízo de valor negativo, voltado para os falantes que fazem uso das normas diferente das normas culta e padrão. Com a Constituição Brasileira de 1988, o conceito de bem cultural é empregado para nós brasileiros, no artigo 216 da nossa Carta Magna. A menção não só de patrimônio material, como obras científicas e artísticas, mas também formas de expressão e modos de fazer e viver, que se enquadrariam no qualitativo, patrimônio cultural e material. Essa é a concepção usada nesse trabalho, com foco do bem cultural do Estado, para o conceito de memória e identidade social. A Constituição insere a ideia do sujeito, pois apenas pessoas exercem a identidade e a memória. Por essa seara, Menezes, 2019, aponta várias dimensões em que o cordel figura com a prática social nas comunidades. Mas destaca que as referências culturais do cordel estariam apontadas principalmente nas dimensões estéticas, expressivas e históricas. A concepção de experiência utilizada na presente pesquisa é o exercício reflexivo que o indivíduo faz sobre os acontecimentos e fatos do mundo, que o impactam e o interferem no seu bem-estar social, emocional e material.
Olá, me chamo Renato de Moraes e faço parte do grupo de TCC, Preconceito Linguístico e Literatura de Cordel. Em um primeiro momento, foi realizada uma filtragem do banco de dados de teses e dissertações com os seguintes descritores: no campo Área de Estudos Pedagógico, no grupo-alvo Alunos e Professores, no campo Tema Literatura de Cordel e Preconceito Linguístico. Ao aplicar esse filtro, chegamos a apenas 3 teses para fazer a análise. É importante mencionar aqui que apenas 2 trabalhos acadêmicos do banco de teses figuraram em nossa planilha, com o tema Literatura de Cordel, porém, na área de estudos da linguística. Com o escopo do nosso trabalho, foi delimitado como pedagógico ou no mundo da escola, ambas as teses tiveram que ficar de fora do trabalho. Para fazer a análise dos trabalhos selecionados, e visando alcançar os objetivos propostos na presente pesquisa, utilizamos os seguintes descritores. Descritor número 1. Como a experiência do aluno é tratada em sala de aula. Descritor 2. Há algum indício de trabalho de adequação linguística em sala de aula? E descritor 3. Como o preconceito linguístico é evidenciado nos trabalhos selecionados. Análise do texto 1. Descritor. A maneira como a escola discursa sobre a língua trazida pelo aluno de sua comunidade linguística tem relação direta com o entendimento de como ele se vê como um enunciado da sua própria língua. Outra menção ainda cita como a escola propicia um valor negativo de valor sobre a variante trazida pelo aluno. Dessa maneira, a experiência pregressa do aluno seria descartada se fosse considerada uma visão mais tradicional do ensino da língua portuguesa. O descritor 2, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, o professor deve trabalhar com o aluno em qual momento este deve fazer uso de uma forma ou de outra, praticando assim a adequação linguística. E o descritor 3, a tradição escolar de não valorizar a vivência sociocultural dos alunos que fazem uso das variedades de menor prestígio social, como a variação urbana, variação manifestada através da junção das variedades urbanas e rural, promovendo o preconceito linguístico, justamente no ambiente onde deveria ser combatido. Em síntese, o preconceito linguístico, assim como toda forma de preconceito, é o resultado de uma avaliação subjetiva de determinados grupos sociais em detrimento de outros socialmente prestigiados. Análise do texto 1. 2. Descritor 1. Neste texto, a experiência de vida do aluno é utilizada como uma ferramenta de estudo, pois o trabalho busca entender as crenças dos alunos da educação básica a respeito da língua portuguesa em sua modalidade linguística superior. Descritor 2. No trabalho, entende-se que nas aulas de língua portuguesa, ao invés de trabalhar com o conceito de erro gramatical, deve-se trabalhar com o conceito de adequação linguística. Esse seria um conceito que iria além da habilidade de usar uma forma ao invés de outra devido ao contexto, mas significa saber a importância de usá-la em detrimento de outra. O descritor 3, o preconceito linguístico tem como principais vítimas os analfabetos, pessoas com baixa escolaridade e pessoas que vivem distantes dos grandes centros urbanos. Muitas vezes vem disfarçando de uma intenção hegemônica da língua na esteira de uma concepção sacra da norma culta, como se o uso de uma norma diferente da norma padrão e culta fosse um crime contra a língua portuguesa. Análise do texto 3. Descritor 1. A experiência pregressa do aluno é tratada como fator determinante no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Dessa maneira, a variedade que o aluno traz consigo à sala de aula deve ser valorizada ao se trabalhar com o conceito de adequação linguística. Descritor 2. Há 3 menções importantes sobre a adequação linguística no texto. Na primeira desta, trata-se de norma trazida pelos parâmetros curriculares nacionais, onde fala que o aluno tem que adquirir essa habilidade. Na segunda, é discorrido sobre a importância do uso da adequação com o intuito de combater preconceito linguístico. E na terceira menção, a variedade linguística da pessoa sofreria o processo de adequação linguística devido às regras comunicativas de determinada sociedade. E o descritor número 3, por último, o preconceito linguístico se apresenta como resultado à elitização da norma padrão, criando uma hierarquização que faz um juízo de valor negativo às variantes faladas que não as mais prestigiadas. O ensino da gramática é indispensável, considerando seu alcance em nossa sociedade, mas o estudo restritivo da gramática normativa pode levar ao juízo de valores que contribuem para o preconceito linguístico. Olá a todos, meu nome é José Josinaldo da Silva. O título da nossa monografia é Literatura de Cordel e seu uso na escola no combate ao preconceito linguístico. A nossa abordagem terá como título Discussão, com os seguintes tópicos: experiência do aluno, adequação linguística e preconceito linguístico. Com as análises feitas acima, podemos traçar paralelos entre os trabalhos, onde as ideias se concatenam. As experiências pregressas dos alunos, quando bem aceitas pela escola, podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, mas quando a escola bestifica a norma trazida pelo aluno e tenta impor a norma padrão como uma unidade linguística, a experiência do aluno é deixada de lado, como se o que ele soubesse antes não teria valor no mundo da escola, como dito por Bagno em 2007. Ao se tratar a norma padrão como a unidade da língua portuguesa, estaríamos afirmando que em nosso país
milhões de pessoas que não tiveram acesso à escolaridade não têm língua. A adequação linguística foi evidenciada nos trabalhos não só como uma habilidade a ser adquirida pelo aluno, mas como uma prática reflexiva por parte do estudante, de entender o porquê de usar determinada variedade linguística em detrimento de outra nos vários espaços de fala. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a escola não deve mais trabalhar com o conceito de erro gramatical, mas sim utilizar o conceito de adequação linguística. Um dos trabalhos aponta que o uso reflexivo da adequação linguística pode contribuir no combate ao preconceito linguístico. O preconceito linguístico, assim como os outros tipos de preconceito, acontece quando é realizado um juízo de valor, principalmente negativo a um indivíduo, por conta de uma particularidade, no caso deste trabalho, linguística. Essa prática toma forma quando há uma supervalorização da norma culta da língua portuguesa, e por vezes é promovida pela própria instituição escolar, quando em casos em que as variedades diferentes da norma culta são tratadas como ofensas à nossa língua materna. Quem mais sofre com preconceito linguístico são aquelas pessoas que por quaisquer motivos não tiveram acesso à escolaridade, ou ainda muitos jovens tiveram que se evadir do sistema de ensino, e os migrantes de outras regiões do país, que por fazer uso de variantes regionais diferentes sofrem o preconceito. Já no final do século passado, os parâmetros curriculares nacionais indicavam a necessidade de não mais tratar as normas com menos prestígio social, como erros ou desvios da língua. Partindo desse entendimento, por norma, a escola já deveria contribuir para inibir a prática do preconceito linguístico. No percurso desse trabalho, podemos entender os caminhos que levam a própria instituição de ensino a colaborar com o preconceito linguístico, que, ao que tudo indica na sociedade, não tem o mesmo interesse midiático do que os outros tipos de preconceito. Boa parte das ações de enfrentamento ao preconceito linguístico tem como alvo principal o ambiente escolar, seja durante as aulas de língua portuguesa, onde por vezes é utilizado o viés mais tradicional do ensino da língua, seja no ambiente mais amplo da escola, onde a variedade linguística trazida por alunos, principalmente das periferias, são motivos de chacota, não só de colegas de classe, como de funcionários da instituição. É importante dizer que a gramática deve sim ser ensinada na escola, porque todos os indivíduos têm o direito de adquiri-la e entender melhor o momento de fazer o uso dela, praticando assim o conceito de adequação linguística, mas sem diminuir a importância das outras normas. Ficou exposto durante essa pesquisa que uma das melhores armas no combate ao preconceito linguístico que o professor pode lançar mão é o uso da adequação linguística, mas não só como habilidade do aluno em transitar pelas normas das diversas possibilidades de seu uso, mas refletir qual é a importância de tal prática ao fazer uso dela. Ficou exposto também que a maneira como a instituição escolar reflete a experiência pregressa do aluno tem grande importância na vida escolar. Quando a escola assume que a variedade linguística trazida pelo aluno é uma variedade da língua assim como a norma de prestígio, a instituição trabalha na direção da inibição da prática do preconceito linguístico. De certa maneira, o objetivo principal do trabalho proposto não foi alcançado. O objetivo geral no trabalho era discutir a relação da literatura de cordel e o preconceito linguístico em sala de aula, mas durante a análise sistemática, não foi possível identificar trabalhos que fizessem uso da literatura de cordel como uma ferramenta no combate do preconceito linguístico no âmbito escolar. O que pôde ser concluído com a pesquisa é que a valorização da cultura social, advinda de todos os indivíduos da sociedade, está ligada diretamente ao combate a diversos tipos de preconceito, entre eles o preconceito linguístico, que, assim como os variados tipos de preconceito, podem ser inibidos através de estudos, reflexões e valorizações, como o ensino reflexivo da gramática e da adequação linguística e valorização da maneira como o aluno fala.